Deus seja louvado. Hoje quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 14, cujo título é Pedro aprisionado por Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segundas guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor nos dá para o dia de hoje, Pedro aprisionado, mas Pedro também é liberto pelo poder da oração. Só para que nós entendamos, no Novo Testamento é mencionado 4 Herodes. O primeiro, Herodes, o pai, teve 3 filhos, e esse Herodes, desta passagem, é filho de um dos 3, sendo assim, neto do Herodes, vamos considerar o patriarca. Esse Herodes desta passagem, também chamado Agripas, o nome dele é Agripas I, chamado também de Herodes. E diz a palavra que por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então nós vemos que a perseguição da igreja sempre vai haver. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo testemunhou e aprovou a morte de Estevão. E depois Paulo passa a ser perseguidor da igreja. E Paulo se converte, na época chamado Saulo.
E após a conversão, passa-se o nome para Paulo. E após a conversão de Saulo para Paulo, houve uma calmaria e a igreja ficou num tempo em paz. Mas agora, com esse Herodes, a igreja passa a ser novamente perseguida. E diz a palavra que ele matou a espada Tiago, irmão de João. E viu que isso agradou os judeus. Ele pega e manda prender também a Pedro, para apresentar Pedro depois da Páscoa. Porque matando o Tiago, ele viu que agradou os seus compatriotas, as pessoas que apoiavam ele no seu governo. E a maneira dele querer agradar novamente seria também matando a Pedro. Ele diz a palavra que coloca Pedro num cárcere para apresentar Pedro depois da Páscoa, porque era comum para os judeus, na Páscoa, apresentar, e soltar um dos seus prisioneiros. E se ele apresentasse Pedro e Pedro fosse o escolhido para ser solto, ele estaria perdendo, a sua carta magna, deixando assim de agradar os judeus. Então ele coloca, diz a palavra, Pedro num cárcere, guardado por 4 quarternos de soldado e também por 2 soldados às portas, e Pedro também algemado. De modo que nós possamos perceber que Pedro estaria impossibilitado de sair daquela situação que ele se encontrava. Porque estava algemado, guardados, e ainda existia o portão da frente, não tinha acesso até Pedro. E Pedro estava ali para morrer ou para viver. E diz a palavra que Pedro ia ser apresentado depois da Páscoa. Mas no versículo 12, nós podemos ver que, considerando-se ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. No versículo 12, então, nós vamos ver que existia uma igreja em contínua oração a favor de Pedro, para a libertação de Pedro. A igreja clamava a Deus. E Pedro estava aprisionado, e diz a palavra que Pedro dormia. Pedro estava dormindo, porque não havia mais o que fazer. Estava totalmente nas mãos de Deus, guardado por aqueles soldados. Mas enquanto ele ali estava sob o domínio de uma força opressora, lá dentro do presídio, do lado de fora existia uma igreja em constante oração, que seria também uma força libertadora. A igreja não estava presente ao ponto fisicamente dentro da prisão, mas ela estava espiritualmente orando. E a igreja levava a terra até Deus. E Deus nos manda sempre ajuda, através dos pastores, dos irmãos da igreja, pelos maridos, pelas esposas, manda ajuda terrena. Mas a igreja levava as suas orações até o trono da graça. E Deus, às vezes, manda a ajuda através de anjos. E nessa passagem nós podemos ver que enquanto a igreja levava a terra até o trono de Deus, Deus descia com ajuda até a prisão, aonde Pedro estava, mandando um anjo libertador para salvar a Pedro das mãos de Herodes. Enquanto a igreja orava, Deus então mandava ajuda naquela prisão. E Deus manda ajuda através de anjo. E nós podemos ver aqui no versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Deus manda o seu anjo até Pedro. E o anjo chega até Pedro e resplandece uma luz na prisão. E Pedro não sabia que aquilo era real.
Imaginava-se um sonho, mas aqui está um primeiro milagre que Deus manda a Pedro, o milagre da ajuda. São 5 milagres que nós podemos considerar nessa passagem. Enquanto a igreja orava, Deus mandava ajuda naquela prisão para Pedro. Enquanto a igreja ora, Deus está mandando ajuda. E o segundo milagre nós podemos ver também no versículo 7, que caíram-lhe das mãos as cadeias. Enquanto a igreja orava, as algemas estavam caindo por terra. Enquanto a igreja ora, as algemas vão caindo por terra. Isso é o segundo milagre que Deus faz naquela prisão em favor de Pedro. Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas tua capa e segue-me. Então nós estamos diante do segundo milagre. O terceiro milagre é quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Podemos analisar também esse terceiro milagre. O inimigo fica confundido. Enquanto a igreja orava, eles passaram a primeira e segunda guarda e chegaram até a porta de ferro. Enquanto a igreja ora, o inimigo vai sendo confundido em nome de Jesus. Podemos também analisarmos o quarto milagre. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Estamos aqui, então, considerando o quarto milagre, que as portas se abrem. E diz a palavra que as portas se abrem por si. Não precisou tocar nas portas para que elas se abrissem. Então, enquanto a igreja orava, Deus mandava ajuda para Pedro dentro daquela prisão. Enquanto a igreja orava, as algemas estavam caindo. Enquanto a igreja orava, o inimigo estava sendo confundido. Enquanto a igreja orava, as portas também se abrem. As portas se abrem sem que ninguém a tocasse. Toca por si mesmo, elas abrem por si mesmo. Então, são os milagres que Deus faz em favor de Pedro através da oração contínua da igreja. Por isso que nós devemos orar incessantemente, sem parar, em busca daquilo que nós almejamos alcançar do Senhor. E a igreja buscava essa bênção, esse milagre em favor de Pedro. Por isso a igreja orava incessantemente, diz a palavra. E Pedro, quando sai, que se vê só, ele vê que realmente o Senhor o libertou. E diz a palavra que o anjo se afasta de Pedro. O anjo não está mais com Pedro, porque ele já fez o que já havia sido determinado por Deus para livrar, para salvar o Pedro da mão do inimigo. Então, enquanto a igreja orava, Pedro estava sendo liberto da mão de Herodes. E diz a palavra que Pedro vai na casa de Maria, a mãe de João Marcos. A igreja estava orando, mas a igreja não sabia o que estava acontecendo naquela prisão. A igreja estava orando e Pedro já estava liberto. Isso muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós oramos, mas nós não sabemos o que Deus está fazendo, qual está sendo as providências, o propósito de Deus. É por isso que nós temos que orar com confiança. A igreja estava orando e Pedro já estava liberto. E Pedro vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde estavam reunidos em oração. Esse João Marcos é o Marcos, que é o evangelista, que escreveu o livro do Evangelho de Marcos. Então, enquanto a igreja orava, Pedro lá batendo na porta, e diz a palavra que Pedro bate, chega à porta e bate, né? E uma menina chamada Rode, ela sai a escutar. E diz a palavra que, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. O quinto milagre: enquanto a igreja orava, o milagre estava batendo a porta.
Enquanto a igreja orava, Pedro estava batendo a porta. O milagre já havia chegado aonde estavam reunidos em oração. E nós, muitas vezes, quando nós oramos, nós temos que crer e confiar que Deus vai mandar um milagre em nossa porta. Quem sabe seja nesse dia, quem sabe seja nessa hora, que o teu milagre está chegando à tua porta. Talvez você esteja orando já há algum tempo em busca de uma causa impossível, de um milagre urgente, e Deus manda bater à porta o milagre. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, o milagre chega à nossa porta, mas nós não reconhecemos. Diz a palavra que a menina reconheceu a voz de Pedro, mas não abriu a porta. Muitas vezes Jesus está falando, o teu milagre já chegou, mas nós não estamos reconhecendo a voz de Jesus. E muitas vezes nós alcançamos a graça, nós alcançamos o milagre em que buscamos, e quando chega nós não percebemos, talvez esquecemos aquilo que estávamos buscando, achamos que é um acidente de percurso, uma coisa casual. E às vezes Deus até se entristece quando isso acontece, porque nós clamamos e Deus manda o socorro. Quando o socorro não vem por terra, pode ter a certeza que Ele manda o socorro através de anjos, Ele manda o socorro dos céus. E aqui diz a palavra que Pedro chega à porta. A igreja orava e o milagre estava batendo a porta. As lições que nós temos que tirar dessa passagem para o nosso dia a dia. Enquanto você ora, meu querido irmão, minha querida irmã, pode ter certeza que o milagre está batendo a sua porta. Enquanto você ora, a porta vai se abrir, as portas se abrem. Enquanto você ora, o inimigo vai sendo confundido. Enquanto você ora, as algemas vão caindo por terra. Enquanto você ora, a ajuda de Deus está chegando à tua porta. Bendito seja o nome santo do Senhor. É o poder da oração, é orar incessantemente, que Deus venha em nosso socorro. É isso que eu quero passar para os queridos irmãos e irmãs nesse dia. É a oração com fé, é a oração na confiança de que Deus vem em nosso socorro. Eu não sei qual seja a tua necessidade, o que você está passando, você está clamando por misericórdia, e através dessa palavra, através dessa mensagem, nós vamos orar por você. Vamos tocar na ordem dos céus, para que os reservatórios de bênçãos celestiais possam se abrir em teu favor. Se você crê, hoje Deus está chegando com milagre na tua porta. Enquanto nós orarmos, se você crê, em nome de Jesus você vai receber a bênção e o nome de Deus vai ser glorificado. Enquanto nós orarmos, pode ter certeza, o milagre vai chegar às tuas portas. O milagre vai bater na tua porta. As portas vão se abrir. O inimigo vai ser confundido, as algemas vão cair por terra e a ajuda de Deus vai estar chegando em teu favor neste dia, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse instante. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça brilhar sobre ti a tua face gloriosa e compadeça-te de vós, que o Senhor volte para ti o teu rosto e lhe dê a sua paz. É no poder do teu nome, Deus Pai, é no poder do nome e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é no poder do Espírito Santo e na mesma unção do teu Santo Espírito, que eu use e assuma a autoridade a mim confiada em meu ministério profético. Em nome do Senhor Jesus, recebam a cura física, a cura espiritual, a cura do corpo, a cura da alma, que seja feita, Deus Pai, conforme a vossa santíssima vontade. E todos que creem, digam graças a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai, a comunhão, a comunicação, a unção do Espírito Santo e a força desta palavra, fique em vossos corações, hoje e para sempre. Amém. Deus seja sempre louvado.